Oi, 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 muito boa noite, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live de domingo à noite. Nossas lives aqui de cura planetária. Vamos já escrever aqui o nome: Serviço de Cura Planetária. Vamos ver aqui. Fixar comentários. Isto, pronto. Aí. Boa noite, Rita. Boa noite, Cris. Sejam muito bem-vindas, meninas. É sempre uma grande alegria, né? A gente se reunir nesses encontros aqui de domingo à noite. Mônica também, bem-vinda aí, Márcia. Olha, gente, vai grudando aí o dedinho no coraçãozinho aí pra gente aproveitar o algoritmo a nosso favor, né? Vamos aproveitar a nosso favor. Vocês lembram que a gente falou sobre isso na outra live? Vamos aproveitar a nosso favor. Simone, bem-vinda. Olha, uma das coisas importantes pra gente lembrar, né? Eu sei que vocês sabem, mas pra gente lembrar. Em tudo existe o aspecto positivo e existe o aspecto, né, não tão bom. Inclusive nas redes sociais, nos algoritmos e tudo mais. Numa outra live atrás eu comentei a respeito de um filme, um documentário, né, que falava das redes sociais, e aí sugeri que vissem, que assistissem, né? E nesse documentário ele fala sobre como é que funciona, né? O algoritmo do Facebook, Instagram, tudo mais e tal, e que toda a manipulação que tem por trás, né? Que faz com que propagandas de produtos cheguem pra gente a partir, às vezes, de uma curtida, a partir de um comportamento que a gente tem nas redes sociais. E sim, isso é verdade. Mas como seria se a gente usasse isso a nosso favor, né? Como seria? O filme, né? O documentário, né, Cris? Você falou mesmo que já tinha assistido. Chama O Dilema das Redes Sociais, né? Para quem não viu, super recomendo. Acho que é no Netflix, se eu não me engano. Que ajuda a gente a entender, né, o mecanismo de controle da Matrix através das redes sociais. Mas aí é que tá a questão, que a gente pode ser inteligente o suficiente para usar, né, essas criações da Matrix a nosso favor. É claro, a gente pode fazer isso. É só a gente querer, né, se organizar e fazer o que tem que fazer. Então, curtir as lives, comentar, escrever bastante no chat. Quando vocês estiverem no YouTube, né, no meu ou de alguém, fazer a mesma coisa, clicar lá no coraçãozinho, conversar bastante, comentar bastante, trazer as partilhas de vocês, e assim a gente está usando aquilo que a Matrix criou, que é para ser, vamos dizer assim, forma de controle, e de fato mas a gente também pode usar a nosso favor, tá bom? Oi, Elis, bem-vinda. Boa noite também. E falando sobre tecnologia, né? Falando sobre Matrix. Bem, hoje eu quero trazer um assunto que está no meu campo desde ontem, desde sexta-feira, na verdade. E a equipe de mentores sempre ali cutucando, né, para trazer para o nosso encontro de hoje. E o assunto é sobre, né, as grandes revelações que estão aí por chegar, né? As notícias que já estão pipocando por aí, e a gente sabe que muito mais vai ser falado, muito mais vai ser trazido. Questões ligadas à manipulação, não só de redes sociais, como a gente acabou de falar, mas a manipulação das mídias,
manipulação acerca de questões de saúde, questões de educação. Nós sabemos também de muitas informações que foram ocultadas de todos nós sobre tecnologias de cura, sobre os nossos irmãos galácticos, né, que é um dos assuntos que vocês sabem que eu abraço, acolho, porque faz sentido para mim, Então, também a gente vai, logo, né, vai ter muitas revelações sobre esses assuntos, não é? E um dos nossos grandes papéis dentro de toda essa movimentação, para nós que já estamos nessa jornada, nessa caminhada, né, de mais consciência, de mais compreensão, de mais entendimento, independente de qual vertente você acolhe ou abraça, de espiritualidade, de religiosidade, enfim, né? O fato é que nós sabemos que existe uma grande manipulação, um grande controle da humanidade de modo geral por aqueles que têm o poder nas mãos. E muitas dessas informações que foram controladas por esse poder estão muito próximas, né, de virem à tona com muita força, com muita velocidade também. E um dos nossos papéis que estamos aqui, vocês que estão aqui, que já acompanham, né, os trabalhos que eu faço, que nos reunimos aqui disciplinadamente todo domingo, não é? Para fazer esse trabalho de serviço de cura planetária, nós sabemos do nosso papel como aceleradores do tempo. Vocês lembram disso que a gente falou no domingo passado, essa informação que chegou pra gente? Que essa equipe, esse grupo, né, que se reúne aqui, foram chamados, né, pelos mentores de aceleradores do tempo. Eu gostei muito desse termo. E eu só estou usando ele aqui porque me foi dito que o nome desta equipe é específico desta equipe. Então, assim eu acolho, assim eu aceito e assim eu uso, né? Somente para essa equipe aqui, os aceleradores do tempo. E como aceleradores do tempo, dentro dessa perspectiva e sabendo desse outro aspecto de que as revelações estão muito próximas, né, para chegar a todos nós, um dos nossos grandes papéis é manter a nossa presença, manter a nossa consciência, manter a nossa perspectiva de centramento na paz, no equilíbrio e nas boas novas que a gente sabe que também estão por chegar, né? Nós todos sabemos que antes de um dia ensolarado ainda tem uma noite escura, não é? Então, logo ali na frente a gente vai ter acesso a essas boas novas que a gente está falando, mas antes ainda vai ter um rebuliço. E é nesse momento, principalmente desse rebuliço, que todos nós aqui, né, esse grupo aqui, precisa estar muito presente, muito consciente, não necessariamente para falar com as pessoas, explicar para as pessoas, conversar com as pessoas, não necessariamente para isso, mas simplesmente para se manter em equilíbrio, porque o nosso campo em equilíbrio vai contribuir para que o impacto do que está por vir seja acalmado, seja de alguma forma trabalhado energeticamente para provocar o menos desequilíbrios possível para a humanidade. Esse é um dos nossos papéis, manter o nosso campo em equilíbrio para que a gente possa contribuir com a grade, para que a grade se mantenha o máximo possível no equilíbrio nesse momento aí do chacoalhão que a gente sabe que vai acontecer, né? E para isso, amados, amadas, queridos, queridas, para isso a gente precisa o quê? A gente precisa isso,
Simone, estava me faltando a palavra, exatamente. Minimizar o impacto, exatamente, obrigada. Para isso, o que eu procuro trazer sempre aqui como movimento nosso? A cocriação da realidade que a gente quer experimentar, né? A cocriação. Cocriação significa o quê? Criar com o divino. Co-criar. Co-criador. Criar com o Criador, né? Criar em colaboração com o Criador. É isso que eu acredito, é isso que eu sempre procuro estimular, né? Vocês que me acompanham, para a gente ir treinando esse aspecto de visualizar, imaginar, treinar a nossa mente para nos conectar com uma linha de tempo a qual nós queremos viver, experienciar e acelerar a aproximação dessa linha de tempo para a nossa realidade do agora, né? É isso que nós fazemos aqui, esse é um dos nossos papéis, né? Então hoje nós vamos fazer esse movimento que foi o que a turma tem pedido, né? Para a gente começar a trabalhar mais focadamente em visualizar a nova Terra já numa inteiração, né? Numa troca, numa colaboração real e concreta entre nós, humanidade, humanos e os galácticos, né? Para a gente visualizar isso já, começar a manifestar a partir da nossa mente, do nosso campo, essa nova realidade. Por quê? Essa é uma das tarefas da nossa equipe, né? Olhar para essa realidade que nós desejamos, manifestá-la através do nosso pensamento, da nossa energia, do nosso coração, do nosso campo, e aí acelerar a aproximação dessa realidade para o nosso agora. Certo? Então é isso que nós vamos fazer hoje e eu convido todos vocês para essa meditação. Vamos trabalhar nessa criação de realidade aí, minha gente? Vamos? E aí eu quero perguntar a vocês aqui, né? Vamos fazer isso de forma consciente. Cada um de vocês já tem capacidade para olhar para isso, né? Me digam aqui no chat. Qual a cena, qual o cenário para você? Porque lembram, né? A gente está aqui a serviço. E cada um de nós é uma potência criadora gigantesca. Cada um de nós. Eu só tô aqui para dar uma direcionadinha só, mas cada um de nós, né, é uma potência gigantesca para criar esses cenários e essa nova realidade. Então me digam aqui, qual é o cenário, qual é a imagem que passa para você nesse momento de uma reunião, um encontro, né, entre humanos e galácticos? Como é que seria esse encontro? Como é que se apresenta para você quando você para pensar assim, uau, né? A gente está tão perto de conectar com os irmãos galácticos. Quando isso acontecer, eu quero que seja assim. Como seria? Como seria para você? Porque a gente vai fazer esse movimento. A gente vai fazer esse movimento. Como é que seria para você essa nova realidade? Como é que você imagina ela? Sei lá, de repente, a gente viajando nas naves com mais facilidade, com total consciência, de repente, num hospital, humanos e galácticos juntos trabalhando pela cura das pessoas. Como é que seria para você? Qual é a imagem? Qual é a cena? Qual é a imagem? O que chega para você que seria simbólico, né? Seria simbólico
e seria a representação concreta desse encontro, dessa união, dessa colaboração entre essas partes. Como seria para você? Sim, com leveza e muito aprendizado, ok, mas concretamente, de que forma? Como é que a gente materializaria? Como você, cada um de vocês, materializam esse encontro, essa união, essa colaboração com leveza, paz, harmonia, abundância, mas como é que você visualiza, materialmente falando, esses encontros acontecendo? Reuniões técnicas sobre cura, ok, é por aí o caminho. O que mais? O que mais? A gente tá sintonizada, né, Simone? Tá sintonizada. Ok, Elise, eu já entendi. Cura, libertação através do coração. Tá tudo certo, é isso mesmo. Mas traz isso para uma realidade concreta. Seria como? Numa reunião, como falou a Simone, né? Galácticos e humanos na frente de uma sala de aula, dando aula para universitários, entregando novas tecnologias de cura, por exemplo. Como é que seria isso, entende? Materializa isso. Materializa isso. Conversando sobre medbeds disponíveis para todos. É por aí. Que mais, minha gente? Que mais? Que mais? Vamos concretizar isso na nossa tela mental. Eu vou dar alguns caminhos aqui, né? Eu me vejo junto com eles utilizando as câmaras de cura. Muito bom, ok. Compartilhando as tecnologias, me vejo sempre nas câmaras de cura. Contato físico e distribuição de tecnologia. Ok. Maravilhoso, é por aí o caminho. É por aí o caminho. Mas tragam mais para a realidade que a gente conhece. Tragam mais para a realidade que a gente conhece. Para o dia a dia das coisas que a gente conhece. Conexão acontecendo em sintonia. Ok, mas ainda está muito no ar, Elis. Está muito ainda no plano do sutil, do invisível. E que, de fato, isso está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Traz para a matéria. Traz para a materialidade. Traz para a vida no dia a dia. Traz para as coisas que acontecem no dia a dia. Compartilhando os transportes alternativos. Isso, é por aí o caminho. É por aí o caminho. O que mais que vocês visualizam? Lembrem dos filmes que vocês assistem. Star Trek, Star Wars, né? Na parte boa, né? Lembrem dos filmes galácticos, né? Guardiões das Galáxias. Lembrem disso. E tragam para a realidade. Andando junto nas ruas, exatamente. Gente, imagina crianças humanas e crianças ETzinhos brincando juntos. Jogando futebol juntos, em plena rua. Imagina isso, né? Imaginem médicos, engenheiros galácticos e engenheiros humanos, né? Lá nos laboratórios, construindo juntos os carros dessa nova era. Imaginem humanos e galácticos juntos, implantando energia limpa nas cidades. Imaginem isso. Imaginem humanos e galácticos, por exemplo, removendo todos os postes, com toda essa fiação feia que tem na cidade, né? Imagine. Eles juntos ali, retirando tudo aquilo ali, causando o menor estrago possível, né? Porque com a consciência, né, pode se materializar o conserto das coisas de uma forma muito rápida. Então imagine, tirando postes, tirando aquele tanto de fio das ruas, né, deixando limpo o visual e ao mesmo tempo substituindo toda a parte de fiação das casas de energia por equipamentos, né, por estruturas tecnológicas de energia limpa. Pense nisso.
Nossas crianças assistindo aula com professores estelares, exatamente, exatamente. Vão imaginando isso, gente, vão trazendo isso para a mente de vocês. E vai escrevendo aqui no chat para mim. Eu vou ler todos aqui. Tudo que vocês estiverem trazendo de ideias, eu vou ler aqui. Como é que seriam? Conversando por telepatia. Imagina numa praça, né? Vamos dizer assim, um parque, uma praça. As pessoas, a gente humana, né? Conversando por telepatia uns com os outros. E dali a pouco a gente avista, né, alguns irmãos galácticos e convida para conversa também. Gente, imagina isso tudo, como vai ser maravilhoso. Utilizando leituras intuitivas para fazer diagnósticos e indicação do tratamento mais adequado. Maravilhoso, maravilhoso, por aí. Olha, na minha tela mental, aliás, não é só na tela mental, eu tenho um documento aqui também, um projeto, né? Eu tenho um projeto para um espaço de tratamento e cura, né? Mas é um espaço, fisicamente ele tem o formato de uma estrela, é como se fosse um centro de consciência, de cura e consciência, né? Um centro de cura e consciência. E nesse espaço físico, porque é físico aqui, ele tem o desenho de uma estrela de 5 pontas, né? A arquitetura é na forma de uma estrela de 5 pontas, e cada uma das pontas tem humanos e galácticos trabalhando juntos, mas com tecnologias de ponta para tratar e curar a humanidade dentro de uma determinada área. Então, uma das pontas da estrela é a equipe que trabalha as curas do corpo físico, uma outra ponta da estrela, a equipe que trabalha as curas emocionais, uma outra ponta da estrela é a equipe humanos e galácticos tratando a humanidade, e na outra ponta da estrela é a equipe que trabalha só com programas mentais limitantes, com crenças, dissolvendo isso tudo, implantando crenças mais expansivas, mais abundantes. A outra parte, né, a outra ponta da estrela é como um centro de estudo para avanço da consciência, para o despertar da consciência através de meditação, através de ensino, né, de instrução para a expansão da consciência e espiritualidade, porque na quinta dimensão já não se fala sobre espiritualidade, só se fala sobre frequência e consciência. Então lá dessa ponta da estrela, e na última, né, é a parte que eu diria assim mais organizacional, administrativa, que seria a parte do éter, né, aonde humanos e galácticos se reúnem ali para gerenciar esse espaço, né, e promover a cura das pessoas através essas várias áreas de trabalho, né, e humanos e galácticos trabalhando juntos fisicamente aqui na realidade. Quero ver o que mais aqui, as pessoas reconhecendo o poder de cocriação, a possibilidade de comunicação visando tratamentos para cura de questões do corpo físico, entrar em uma nave e ir visitar minha família em Sírios. Adorei essa. Conversar com entes queridos por telepatia e tela também, maravilhoso. A minha ideia é bem abusada, né, gente? Mas é abusada no bom sentido. Abusada no bom sentido. Então, assim, ó, tudo isso que vocês falaram e o que eu trouxe também, já existe numa determinada dimensão, numa determinada realidade. Senão a gente não conseguiria pensar nisso. A gente não conseguiria imaginar isso. Entendem? Entendem que isso já existe em alguma realidade? Senão a gente não conseguiria nem conectar com a ideia, porque a gente só acessa aquilo que a gente já sabe. A gente só acessa aquilo que a gente já conhece. A gente só acessa aquilo que de alguma forma a informação já existe dentro da gente. Já existe dentro da gente. Entendem? Então, tudo que vocês estão pensando,
Já existe. O que eu pensei, né, desse projeto, desse espaço, né, esse centro de cura e consciência, já existe. De alguma forma já existe. Em alguma dimensão da realidade 5D já existe. Então, nós como aceleradores do tempo, qual é o nosso papel? É exatamente direcionar a nossa energia co-criadora para essas experiências, para trazê-las mais rapidamente para essa realidade aqui onde a gente está. Não assim, exatamente aqui onde a gente está, né? Hoje, dia 25 de maio, olha, 25/5/2025. Temos algo bem legal aí, hein? Então, quando eu falo trazer para a realidade, é trazer para mais próxima da dimensão onde a gente já está navegando. E aí vocês sabem que a gente já está navegando numa dimensão acima da terceira, né? Vocês sabem disso, vocês já acompanham isso aqui, não é novidade para vocês. Que a gente já está num outro nível frequencial de dimensão superior. Então, é isso que nós estamos nesta dimensão superior dizendo, olha, eu estou pronto para manifestar isso. Eu estou pronta para reconhecer essa realidade. Eu estou pronta para co-criar com o Criador essa nova realidade, né? É isso. É isso. Se você ainda não se deu conta, começa a se dar conta disso. Veja os hospitais e postos de saúde com outra configuração, cores bonitos, com verde, bosque, médicos, terapeutas galácticos, curas vibracionais com som, ativar nossa alegria para todo tratamento. É por aí. Então, se você consegue visualizar isso com a riqueza de detalhes, imagina, isso já existe. Isso já é real. É como se você estivesse dessa dimensão aqui, olhando esse lugar, esse espaço, esse cenário, essa realidade logo ali na frente. E quanto mais detalhes você puder colocar nessa visualização, nessa imagem, mais real ela se torna aonde? Lá ou aqui? Aqui. Mais real ela se torna aqui, porque lá ela já é real. Eu sei que parece papo meio de doido, né, gente? Eu sei. Mas é porque quando a gente olha para as dimensões superiores, nós aqui, nós não temos referências pontuais e claras, porque não é linear, né? Tudo aquilo que a nossa mente conhece, que a nossa mente tem como referência, é de coisas relacionadas a 3D, a Matrix. As nossas referências ainda não são dessa realidade superior lá da frente. Por isso a gente ainda precisa fazer um certo esforço para imaginar, para visualizar, para sentir, para perceber, né? Por isso que a gente ainda faz algum esforço, porque a nossa mente, essa mente humana, ela não tem a referência concreta desta realidade futura. Quem tem a referência dessa realidade futura é o nosso eu superior. É o divino dentro de nós. Esse sim, esse sabe tudo como é lá. Esse sabe tudo como é lá. E por isso que quando a gente faz o exercício de parar, visualizar, imaginar e dar permissão ao nosso eu superior para ele trazer as informações para nós, para essa realidade, gente, é uma festa no céu. É uma festa no céu quando a gente dá essa permissão. A visualização dessa realidade ajuda a ancorar a linha do tempo, exatamente, é o que eu estava falando, né? A gente, como aceleradores do tempo, faz com que essa realidade se aproxime com mais velocidade. A tecnologia conectada com a natureza, as duas lado a lado, sabores ancestrais com saberes, né? Saberes ancestrais com saberes galácticos,
manipulação dos 4 elementos, como no filme O Último Avatar do Ar. Esse filme é ótimo, gente, super indico também. Aqui é... desculpa, eu esqueci seu nome de novo. Corpo como Caminho, me perdoe. Esqueci. Mas esse filme é muito bom. O Último Avatar do Ar. Recomendo também assistirem, tá? Vale muito a pena. E é isso. Vamos trabalhar. Aline. Isso, Aline. Desculpa, querida, desculpa. Vamos então trabalhar no nosso espaço de cocriação, manifestação. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Gente, me dá uma alegria tão grande de pensar nisso. Vocês estão alegres aí também? Vocês estão sentindo a frequência lá em cima, assim, de alegria, de uau, que coisa maravilhosa? Vocês estão sentindo isso aí? Só da gente falar, da gente descrever algumas coisas, da gente, né, começar a visualizar algumas coisas, parece que o corpo começa a vibrar, assim, as células começam a entrar em festa, entrar em alegria, né? Exato, é um entusiasmo, uma alegria, assim, uma coisa tipo, uau, vem logo! Não é? Vem logo, sentindo essa realidade. Vejam como a gente está mais lá do que cá. Percebem isso? Porque só de falar, sem nem meditar, a gente está só conversando aqui. Claro que o campo já está em movimento, né? As nossas egrégoras já estão trabalhando através de nós, não é? Trazendo a realidade. Mas assim, só da gente conversar, já vem essa alegria, esse entusiasmo, esse poder interno, né? De manifestação, de criação, como se já, de fato, já existisse essa realidade, não é? E de fato ela existe, por isso que a gente sente isso aqui, né? Tá toda arrepiada. Maravilhoso, maravilhoso. Isso são sinais do divino dentro de nós, mostrando que o que a gente está falando é real, é possível, está disponível. E a gente só precisa fazer o quê? Focar nossa energia nesse sentir, mais até do que a própria visualização, é focar a nossa energia nessa sensação, nesse sentir, como se essa realidade de colaboração mútua já estivesse aqui, fisicamente falando, né? Então vamos lá. Fechem seus olhos, mantenham a sua atenção nessa alegria, nesse entusiasmo, nesse bem-estar, nessa coisa meio mágica, né? Mística, esotérica e ao mesmo tempo material que a gente está aqui movimentando. E a primeira coisa que eu quero convidar vocês, porque já estamos conectados, simplesmente fechar os teus olhos e trazer a tua atenção para o teu coração. Perceba como o cardíaco está pulsando de um jeito diferente, como se tivesse uma potência muito maior no nosso cardíaco nesse momento, expansiva, crescente e que movimenta cada célula do nosso corpo. Perceba isso. Só perceba, só observe. Só observe o teu corpo. Que delícia! Como é maravilhoso estar em conexão com essa nova realidade, não? Como traz uma sensação de leveza, de paz, de harmonia, e como tudo isso também é próspero, é abundante dentro de nós.
E tudo isso é sinal do divino dentro de nós, mostrando sim, 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 para cada pensamento nosso, para cada imagem que a gente visualizou, para cada frase trazida nessa live de hoje. E nessa energia de conexão material, física, com os nossos irmãos galácticos, eu convido vocês, aí onde você está agora, de olhos fechados, ativar os olhos da alma, os olhos do coração, e inclusive movimentar a cabeça como se estivesse olhando para o alto, olhando para o céu, e visualiza, só deixa vir na tua tela mental sem esforço. Olha o tanto de naves piscando pra gente. Como se estivessem dando um olá, a gente ouviu vocês. E a gente está aqui, pronto para estar com vocês. Olha o céu, parece que está forrado de estrelas, mas na verdade é a nossa família. É a nossa família galáctica, nossos amigos de dimensões superiores, prontos, em prontidão, para quando a fonte disser ok, eles estarão entre nós. E quando eles estiverem entre nós, baixa a tua cabeça agora aqui para a terra, traz de volta fisicamente, ajusta o teu pescoço de novo e imagina à tua frente um cenário absolutamente divino, harmonioso, alegre, em equilíbrio, em paz, onde crianças humanas e crianças estelares brincam juntas no parque, logo ali à frente. E seus pais sentados em bancos, pais humanos, pais galácticos, conversam alegremente sobre as experiências de seus filhos, partilhando saberes, partilhando conhecimentos. Numa outra direção, você olha e você vê os prédios numa arquitetura completamente diferente, como torres de cristal, brilhantes, altas. E aí você afina um pouco mais o teu olhar e você vê dentro desses prédios equipes trabalhando juntas. Os galácticos trazendo a sua tecnologia, os humanos trazendo os desafios que precisam ser trabalhados em Gaia, e juntos eles criam artefatos, mecanismos para limpar as águas, curar os mares, curar os animais, tratar a natureza. Juntos desenvolvem alimentos novamente saudáveis, ricos em nutrientes, na sua forma primária, essencial, perfeita. Vejam isso. E agora olha para o supermercado que você costuma ir e ali na bancada tem alimentos, frutas, verduras, legumes incríveis. Sente o aroma.
Inclusive tem frutas e verduras que você nem os conhecia antes, mas agora estão disponíveis porque até bem pouco tempo atrás tinham sido extintos praticamente. E com toda a tecnologia, isso agora voltou e está à disposição de todos nós para nos alimentarmos de uma forma muito mais natural, saudável, rica. E aí você observa que onde antes tinha um açougue, agora não tem mais carne animal, mas tem proteína sintética que substitui a carne animal, enquanto os humanos vão passando por um processo de transformação, abrindo mão de comer carne, porque os nossos corpos já não precisam mais desse tipo de proteína. Olha para isso. Imagina isso, cria isso na tua tela mental. E você vê os carros flutuantes andando de um lado para o outro, mas de uma forma serena, calma, respeitosa em relação à natureza. Não há barulho, não há buzina. Tudo se transforma num cenário de perfeita harmonia entre natureza e a humanidade, com o apoio dos nossos irmãos galácticos. Veja que você agora, através do teletransporte, você pode ir aos lugares mais incríveis do mundo que você sempre quis conhecer. E agora é possível. Visualiza também, neste cenário, os centros de cura, onde lá se encontram as câmaras de tratamento, as medbeds, tratamentos alternativos através da fitoterapia, mas de uma forma muito mais eficiente e rápida. Visualiza doenças autoimunes cada vez sendo extintas, porque não há mais desequilíbrio na forma humana, no corpo humano, na biologia humana. Visualiza grandes salões, enormes salões, onde as pessoas se reúnem das mais variadas cores, das raças mais diferentes, incluso de países diferentes, porque agora com o teletransporte você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Imagina esses salões gigantescos, cheios de pessoas meditando. Mas não tem um guia, não tem alguém lá na frente do palco. Simplesmente elas chegam, sentam e você é uma delas. E simplesmente entra num estado de presença, de conexão e se conecta com uma grade cristalina acima da cabeça dessas pessoas. E todas juntas, cada uma fazendo o seu movimento meditativo, gera energia suficiente para envolver todo o planeta em paz, luz e amor. Nas ruas ouve-se música de uma forma totalmente indescritível. Sons que curam a alma, porque
trazem consigo frequências elevadíssimas. Quando não há música, é possível ouvir com total clareza o canto dos pássaros, os mais variados cantos. E nós caminhamos e passeamos alegremente pelas ruas deste lugar, desta cidade, deste espaço, felizes, alegres e com o coração cheio de gratidão. Por quê? Porque estamos aqui hoje, nesse dia de hoje, trazendo essa realidade para a nova terra. E esse eu nosso, que já está nessa realidade, projeta para cada um de nós a alegria e a gratidão por estarmos fazendo o que estamos fazendo hoje. O seu eu do futuro agradece a você nesse momento pela sua criação, pelo seu servir amoroso neste processo de cura planetária. Sinta a gratidão deste seu eu do futuro e se comprometa a de fato fazer tudo o que estiver ao teu alcance para acelerar o tempo desta nova realidade. Respira. Procura sentir um pouco mais essa frequência elevadíssima no teu campo. E mais uma vez trazendo a tua atenção para o teu coração novamente. Repita comigo. Divino Criador, revele-se e manifeste-se em mim e através de mim, em meu corpo e em minha vida, criando esta nova realidade. Divino Criador, me permita sentir a tua presença aqui e agora, juntos, criando essa realidade. E observa o teu corpo, observa os sinais do Criador, do Divino em você. Liberamos nesse momento tudo o que possa estar nos impedindo de viver e sentir total comunhão com o Divino.
dentro de nós. Respira e vai voltando novamente a estar consciente do teu corpo, deste aqui e agora. Mantendo essa frequência de alegria, de gratidão, de amor, de luz. Vai voltando para esse aqui e agora. E quando estiver pronto, pode abrir os seus olhos. Tomem suas aguinhas, quem já voltou. Sejam muito bem-vindos a essa nova realidade, não é? Foi uma linda experiência, né, Mônica? Gratidão também por vocês estarem aqui e a gente criar isso juntos, né? Criar essa realidade juntos. É sobre isso. Aline, que delícia, né? Estou sentindo um calor interno a partir do coração. Sim. Porque a gente criou isso tudo a partir do coração, né? E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês podem fazer isso sempre que quiserem. Vocês podem conectar com essa realidade sempre que quiserem. Visualizar, imaginar, sentir, agradecer, sempre que quiserem. Aonde vocês estiverem, a qualquer momento. Você pode. Vamos fazer mais vezes esse ancoramento, sim. Ai. Lembrem disso, vocês podem fazer isso. Vocês podem criar essa realidade a qualquer momento, sempre que quiserem. Vocês podem se conectar com isso. Tá bom? Ai. Fez exercício, muito bem. Na aula de ontem do grupo VIP lá do estudo do livro de ouro de Saint Germain, a gente falou de alguns exercícios, algumas tarefinhas para fazer, e Mônica, que faz parte do grupo, já está dizendo aqui que fez, né, os exercícios e sentiu a mesma energia de hoje também. Porque a gente está fazendo. A gente está fazendo o movimento que nós aprendemos, né? Então, muito grata, meus queridos, minhas queridas, por estarem aqui hoje, né? Uma grande honra a gente servir como aceleradores do tempo. É isso que a gente está fazendo, então continuemos, né? Continuemos nesse movimento, tá bom? Muito grata a todos vocês, mais uma vez. E sigam acompanhando os nossos movimentos aqui para nos conectarmos cada vez mais com esse tipo de energia expansiva, tá bem? Um grande beijo para vocês, viu? Uma ótima semana para todos e nos encontramos aí
nos próximos movimentos, tá bom? Beijos a todos, fiquem bem, fiquem na luz e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!